Você sabe o que é a Justiça do Trabalho? Quais órgãos fazem parte dela e quais as atribuições, composição e estrutura de cada um? Então fique ligado que a TV TST explica para você. Olha só. A Justiça do Trabalho concilia e julga as ações judiciais, oriundas das relações de trabalho, além de diversos outros conflitos que nascem em virtude dessa relação. Ela atua nos casos que envolvem direitos, tanto individuais como coletivos. Mas isso não significa que toda e qualquer causa envolvendo empregado e empregador vá parar na Justiça do Trabalho. Isso porque as atribuições dos juízes e das cortes trabalhistas estão bem explicadinhas na Constituição Federal. O texto da Constituição de 88 traz a composição e a estrutura da Justiça do Trabalho. Os artigos 111 e 112 explicam que, em primeira instância, quem julga são as varas ou juízes trabalhistas. As varas são formadas por um juiz do trabalho singular e, se possível, um substituto. Em locais onde não houver jurisdição do trabalho, o processo pode ser julgado por um juiz de direito, da justiça comum mesmo. Depois, em segunda instância, aparecem os tribunais regionais do trabalho. São 24 TRTs em todo o Brasil, cada um com no mínimo 7 juízes. Neles, os desembargadores precisam ter entre 30 e 65 anos e são nomeados pelo presidente da República. Mas atenção, não é necessária a aprovação do nome pela maioria absoluta do Senado Federal. Além disso, 1/5 deles precisa ter mais de 10 anos de experiência como advogado ou como membro do Ministério Público. É o chamado 5º Constitucional. Por último, as ações que excederem a competência dos tribunais regionais chegam aqui, ao Tribunal Superior do Trabalho, o TST, que tem a missão de uniformizar as decisões sobre os processos trabalhistas, julgando causas originárias, recursais e consolidando a jurisprudência. A Corte é formada por exatamente 27 ministros, todos com idades entre 35 e 65 anos, nomeados também pelo presidente da República. Mas isso só acontece após a aprovação do nome pela maioria absoluta no Senado Federal. O TST também respeita o 5º Constitucional que citamos antes para os TRTs. Os outros 4/5 são escolhidos entre os nomes que compõem os próprios tribunais regionais. Vale lembrar que situações nas quais se pode alegar desrespeito ao texto da Constituição ainda podem subir para o Supremo Tribunal Federal, ou STF. Como dissemos no início, a estrutura da Justiça do Trabalho não atende a todas as situações de conflito entre patrão e empregado. O artigo 114 da Constituição diz que a Justiça Trabalhista vai atuar quando 1. As relações de trabalho forem regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. É o caso dos trabalhadores em geral e empregados públicos das estatais, conhecidos como seletistas. 2. Envolver estados estrangeiros e organismos internacionais. 3. Envolver as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes de relação de trabalho. Lembre-se de que processos envolvendo servidores estatutários, além de profissionais liberais como advogados, são julgados apenas pela Justiça Comum. Este conteúdo também está disponível em formato PDF no link que segue na descrição deste vídeo.